Alemanha, Alemanha, Alemanha. Antes que você comece a me xingar, não, eu não estava torcendo para a Alemanha desde o começo. E até mesmo porque se tivesse, você não teria por que me xingar por isso. Afinal, eu tenho o direito de torcer para quem eu quiser. Mas eu estava a todo momento torcendo contra o Brasil. Antipatriotismo? Não, não é antipatriotismo. Eu sou contra a Copa. Sempre fui contra a Copa e... Fala aí pessoal, de novo aqui eu, depois de uns tempos sem fazer vídeo, mas estou aqui de volta, porque Brasil, essa é a nação que me enche de orgulho, ficou em quarto lugar da Copa. Aliás, só cheguei em quarto lugar porque, como eu disse desde o começo, eu que nem acompanhei nenhum jogo da Copa, porque eu fiz questão de não assistir nada durante a Copa inteira, sabia que o Brasil não tinha time pra ganhar. Quem achava que o Brasil ia ganhar, desculpa, mas é burro pra caralho. É só você ver como é que tava a seleção do Brasil e outros jogadores querem estão mais preocupados em ser estrelas do futebol do que em jogar futebol. Enfim, não é disso que eu quero falar. A questão é que eu tava torcendo contra o Brasil não tinha time, perdeu de 7-1, achei pouco. Eu acho que a Alemanha ficou com pena e parou de fazer gol. Mas o jogo podia ter sido muito pior. Eu assisti só o primeiro tempo e nem fui assistir uma reprise, na verdade, porque eu queria ver os gols do primeiro tempo, de verdade. Ai, Brasil, eu sabia, tanto que depois tomou de 3-0 da Holanda e, velho, bem feito, desculpa. Se você torceu para o Brasil, ótimo, o problema é seu, não tenho nada a ver com a sua opção. Eu era totalmente contra a Copa desde o começo, aliás, desde o começo não, lá quando foi votado eu achei a ideia legal e tal. Só que depois eu vi que ia dar uma merda foda e eu passei a ser totalmente contra a Copa. E eu ainda sou totalmente contra. A Copa que já aconteceu e tal. Foi muito dinheiro gasto à toa. Sim, à toa. Não vai trazer nada de bom pro Brasil essa Copa. Teve gente que ganhou bastante dinheiro com isso. Teve gente. Pouquíssimas. Comparado com o número de pessoas que estão aí passando fome, tipo, até que Copa do Mundo, velho. Então, assim, a Copa do Mundo aconteceu. Fazer o quê? Passa. Mas acabou, não falem mais disso, por favor. Já faz mais de uma semana que acabou essa bosta dessa Copa do Mundo. E o jornal ainda continua falando dessa porcaria. Por quê? Porque chega de Copa do Mundo. Chega, já passou essa bosta toda. Foi. Eu era muito fã de futebol até um tempo atrás, eu parei de gostar, mas não foi por isso que eu deixei de torcer, foi justamente porque o Brasil tá essa bosta toda e por que continua? E aí, a Dilma tava crente que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo, não sei por que caralhos. Aí de repente, o Brasil perde a Copa do Mundo, aí ela fala que ela está preocupada com o futuro do país agora que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Interessante, Dilma. Você não estava preocupada antes, né? Vamos analisar o porquê dela estar preocupada com o futuro do Brasil depois de perder a Copa do Mundo. Porque, muito provavelmente, se o Brasil tivesse ganho a Copa do Mundo, ela ia se reeleger. Isso é quase certeza, desculpa. Se você discorda, tudo bem, mas eu tenho quase certeza que sim. E... agora ela ficou preocupada porque o Brasil perdeu e etc. Parece que as coisas não saem como planejar, né, Dilma? Se você comprar a Copa, né, tá ligado que você pagou errado, os alemães pagam em euro, né, e pá, tá ligado, não serviu, a FIFA não curtiu, os alemães pagaram melhor, sei lá, vocês dão a explicação que vocês quiserem, eu achei bom. Aliás, o dia que do jogo do Brasil foi o melhor dia da internet do mundo. Nossa, foi muito bom mesmo. O Twitter não parava, eu ri demais. Então, eu até agradeço pelo Brasil, por essa derrota. Muito obrigado por todas as risadas que você me proporcionou, seleção brasileira. Mas agora passou, tá ligado? Tipo, vamos tentar reverter a situação. Não sei se é possível. Todo o dinheiro gasto já foi gasto, não tem como trazer esse dinheiro de volta, mas dá pra fazer alguma coisa. Agora, vem as Olimpíadas, não vamos ser mais tão burros como fomos nessa Copa do Mundo. Não vamos ficar torcendo para o Brasil, prestigiando esse evento maravilhoso, que não sei o que. Porque não é maravilhoso. Então, o evento em si era uma coisa muito legal, mas não no Brasil. O Brasil não tem estrutura para isso.
A corrupção é tanta em volta disso, e tipo, sem falar que esse dinheiro aí foi tão gasto, tão mal gasto, e a Dilma ainda tem coragem de falar lá naquele horário lá que ela fala de vez em quando, que eu até esqueci o nome agora, que ela gastou não sei quantos trilhões de reais na educação, sendo que ela falou um valor que era absurdamente alto, que era quase, que se eu não me engano era até um valor maior do que o próprio PIB brasileiro, ou seja, um valor impossível de ser gasto no ano inteiro, como ela disse que gastou. E mesmo que ela tivesse gasto metade do que ela falou, cadê esse dinheiro? Tem muitas faculdades por aí em estado de lástima, não só faculdades, escolas públicas, gente morrendo de fome por aí, segurança pública tá um lixo. Aí chegou o gringo aqui e falou assim, a segurança no Brasil tá uma maravilha. Lógico que tá uma maravilha. A gente perdeu o direito até de ir e vir. Um dos principais direitos da Constituição. A gente perdeu isso durante os Jogos da Copa do Mundo. Durante a estreia lá, você não podia passar até 3 quadras do estádio lá do Itaquerão, porque a polícia militar simplesmente não deixava, e foda-se se você tava com a porra da Constituição, eles iam rir da sua cara, provavelmente. Tipo, velho, que sentido faz isso? Ah, mas é pra melhorar a mobilidade urbana. Velho, eu não ligo pra mobilidade urbana. Se você quer melhorar a mobilidade urbana, não é assim. Você quer resolver de verdade, não é fazer isso. E teve gente que perdeu voo, porque simplesmente foi fechado o espaço aéreo brasileiro, e ninguém podia, e os aviões não podiam sair. Sentido onde está? Ou seja, Copa para os brasileiros? Não. Negativo. Apesar da maioria dos ingressos terem sido vendidos para brasileiros, a Copa não foi para os brasileiros. A Copa foi para fingir que o Brasil está lindo e maravilhoso, quando na verdade não está. Isso para as pessoas que vêm de fora. Também foi para aumentar ainda mais essa festa do pão e circo que a gente vive hoje no Brasil. Essa ditadura disfarçada que a gente vive. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem, vocês podem me falar qualquer coisa, mas velho, é a realidade. Vocês podem até tentar fugir, mas não tem como. O Brasil hoje tá vivendo isso, essa é a nossa realidade, você não precisa ir muito longe para isso. A minha faculdade, eu até não posso reclamar, ela tá sendo reformada, mas mesmo assim a reforma tá uma bosta, tá? Tem professor de engenharia na minha faculdade que fala que tem prédio que eles não vão entrar, porque o prédio simplesmente está ameaçado de cair em cima das pessoas, se for realmente construído como está no projeto, de tão mal feito que tá a coisa. Vocês podem ver aí várias obras que não saíram no papel, ou que saíram mal feito. Por exemplo, a própria ponte de Belo Horizonte, que matou 2 pessoas, deixando não sei quantos feridos. Isso sim, não teve mais gente que morreu depois no hospital. É uma vergonha, de verdade. Só que isso a mídia brasileira não mostra, sabe? Se você conhece o Carlinhos Troll, do canal Realidade Americana, no primeiro dia do jogo da abertura da Copa lá, ele mostrou fotos de vários canais mostrando o que realmente estava acontecendo, vários protestos, etc. Não só a polícia, aliás, a polícia militar e o exército retalhando, massacrando os manifestantes. A gente não tem mais jeito de fazer o que a gente quer, e as pessoas não percebem isso. Não entra na minha cabeça, sabe? A coisa tá tão... As pessoas são tão alienadas no mundo, elas ficaram tão... Copa do Mundo do Brasil. Pra essa vergonha, pra esse vexame. E no final, além de perder, ainda tem toda essa falcatrua que tá acontecendo por aí. Que eu aposto que as pessoas, um monte de gente esqueceu o que rolou e tal, meses anteriores, de todos os esquemas de corrupção que foram derrubados, etc. Eu aposto que muitos outros aconteceram. Tanta coisa junta que dá até dor de cabeça de pensar. É triste de verdade. O Rio de Janeiro, sede da próxima Olimpíada de 2016, que eu espero de verdade que não aconteça no Rio de Janeiro, tá caindo aos pedaços. Você tem vários lugares mostrando isso. Tem faculdades abandonadas, um monte de coisa. Velho, minha mãe mesmo me falou, eu não vou nem falar nada disso, mas ela falou assim, eu tenho que agradecer a Dilma por coisas como Ciências Sem Fronteiras. Não, eu não tenho que agradecer a Dilma pelo Ciências Sem Fronteiras. Porque, querendo ou não, dinheiro usado de impostos que eu pago, que ela paga, que todos vocês pagam. Sério, esse era o mínimo que tinha que dar. O dinheiro que ela investe no Ciências Sem Fronteiras não é cosquinha, sabe? É cosquinha perto do que é roubo, e mesmo do que é recolhido em um mês de impostos no Brasil. É só você verificar o impostômetro em Curitiba ou em São Paulo. Existe um monte de fotos por aí, se não me engano, o de São Paulo dá até
pra verificar online como é que tá o impostômetro. É muita coisa. E a gente não tem retorno de nada. E as pessoas ainda ficam felizes com a Copa do Mundo. Então assim, passou. Agora, vamos tentar mudar a mentalidade, tá? Já que não dava pra lutar contra, pra mim eu acho que dava sim pra lutar contra. Mas já que as pessoas estão dizendo por aí que não dava pra lutar contra, beleza. Agora passou. Vamos lutar contra o que ainda dá pra lutar. As Olimpíadas, por exemplo. Toda a corrupção no Brasil. O que acha disso? Acabar com essa palhaçada tudo. Tentar mudar do Brasil de verdade. Eu cada vez mais tenho vergonha de falar que eu sou brasileiro. Porque não tem por que ter orgulho de ser brasileiro. O Brasil, ele é um país de tolos. De verdade. Se a vida tem um jogo, eu jogo no mais difícil. Se eu saio pra comprar ovo, cai um edifício. Difícil é ser assim, um ser incognitivo, muito assim, sem direção. Então não importa o que eu vou dizer. Agora se inscreve nesse canal, curte, faz alguma coisa, sei lá, cara, incognitivo.